Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Danilo. Gente, eu espero que vocês consigam ler esse texto. Para mim aparece meio pequenininho na tela do computador, mas eu acho que vocês vão conseguir ler aí no celular de vocês. De qualquer modo, vocês têm a prova em mãos, né? Bom, esse vídeo ele tem como objetivo, né, apresentar para vocês o que vocês têm de direito, né, que é a resolução, né, a correção, forma de correção da prova mensal, não é isso? Mensal do primeiro trimestre. De física, mais especificamente, frente 2. Vou colocar vocês aqui mais pertinho, né? A câmera mais pertinho. Beleza, gente? Então vamos lá. Finge que nós estamos na sala de aula fazendo a correção. Pegue a sua prova, tá? E acompanhem comigo a resolução. Qualquer dúvida, vou deixar a escola a par, tá? Então é possível você tirar dúvida com alguém que seja responsável aí, talvez alguém ligado à coordenação, alguma coisa assim, tudo bem? Vamos lá para a primeira questão. O fenômeno da retroreflexão pode ser descrito como o fato de um raio de luz emergente, após reflexão em dois espelhos planos dispostos convenientemente, retornar paralelo ao raio incidente. Esse fenômeno tem muitas aplicações. No conjunto de dois espelhos planos mostrado na figura, o raio emergente intersecta o raio incidente em um ângulo beta. Então, ele colocou beta aqui na figura. Letra A. Determine o valor do ângulo que o ângulo θ deve assumir em radianos para que o raio que emerge do sistema seja nulo, isto é, beta igual a 0 graus, para a situação apresentada na figura. Gente, aqui já vou começar comentando. Eu deveria ter removido isso, tá? Essa daqui foi uma questão que eu adaptei. Então, isso daqui não deveria estar aqui, porque eu não falei de radianos ainda para vocês. Não que vocês não possam saber, tá? Mas eu não mencionei. Então, como eu não mencionei, eu não cobraria. Então, foi erro meu, tá? Isso aqui não deveria estar aqui. Então, você pode passar essa informação para alguém que seja responsável por isso, tá? Por exemplo, a coordenação, tá? Não sei qual é o meio que você faz para entrar em contato, se você fala diretamente com a Aline ou a Vanessa, né? Mas, prosseguindo, vamos resolver então? Quanto tem que valer θ para que beta seja zero? Então, olha só, vamos ver essa nota aqui. Nota. Você pode resolver o item B e usar o resultado para resolver então o item A. Use as leis da reflexão e nomeie os ângulos de incidência nos dois espelhos x e y. Não é obrigatório fazer isso, mas é só uma orientação de resolução. Vamos então ver a letra B? Determine o ângulo beta em função de θ para a situação apresentada. Então, melhor ainda, esquece a letra A, resolve a letra B, conforme foi sugerido, depois você coloca a letra A, resposta, a letra B, resposta. Beleza? Gente, vamos simular aqui que nós estamos na prova, tá? Vou fazer aqui um retângulo para indicar que essa a região que a gente tem que responder a questão. Lógico que não vai condizer com a realidade, mas é muito importante, pessoal, vocês responderem tudo aqui dentro, tá? Coisas de rascunho, faz fora. Resolução, faz dentro. Então, o ideal é você fazer o quê? Ideal não, você tem que fazer isso, tá? Nessa primeira prova, eu fui até um pouco mais flexível, vocês vão ver isso na próxima questão, e considerei coisas fora da folha de resposta, mas tem que estar tudo aqui dentro, tá bom? Então, vamos lá, ele pede para usar caneta azul ou preta, vamos usar caneta azul. Então, eu vou desenhar aqui mais grandinho o espelho horizontal.
o espelho inclinadinho. Vou representar com 3 risquinhos, né, o espelho. Vou indicar o raio incidente, não vamos usar caneta vermelha, tá? Esse raio ele faz isso daqui, ó. Nossa, professor, você está desenhando totalmente fora de escala. Gente, não tem o menor problema, tá? Você fazer fora de escala não vai fazer você perder tempo, ponto. Tá bem? Então, vamos colocar aqui o ângulo beta e este é o ângulo teta. Estou tentando resolver a letra A. Sugestão: use as leis da reflexão e nomeie os ângulos de incidência nos dois espelhos de x e y, por exemplo, que é a notinha que está aqui. Então, vamos colocar aqui a nossa normal. Normal. Repare, este ângulo, eu desenhei ele menor que esse, sem querer. Tudo bem. Vamos chamar o ângulo de incidência de x? Quanto que vale de reflexão? X também. Eu só errei no desenhar. Se o ângulo de incidência no espelho de cima for y, quanto que é o de reflexão? Y também. Aqui eu estou imaginando o raio incidindo aqui, tá? Incidindo aqui e saindo aqui. Beleza. Como a normal forma 90 graus com a superfície, então se a gente olhar aqui, ó. Aqui, 90 graus. Então, quanto que vale esse ângulo tudo aqui, né? 90 graus. Logo, esse pedacinho vale quanto? 90 graus menos x. E esse aqui em cima, pelo mesmo argumento, como a normal forma 90 graus com a superfície, este ângulozinho aqui também mede 90 graus. Então, este ângulozinho que eu desenhei aqui de azul vale 90 graus menos y, tá? Então, repare, eu estou usando, segundo a lei da reflexão aqui, estou usando o fato da normal formar 90 graus com a superfície aqui, e agora falta mais duas informações, mais duas propriedades. A próxima que eu vou usar é que este ângulo também é beta, porque eles são ângulos opostos pelo vértice, tá? E a última informação, a soma dos ângulos internos dá 180, de um triângulo, é claro, né? Então, nós temos aqui dois triângulos. Para esse triângulo aqui, temos que θ mais 90 menos x mais 90 menos x, que é a soma dos ângulos internos, dá quanto? 180 graus, tá? 180 é igual a 90 mais 90. Então, eu posso pegar o θ, isolar ele. Pessoal, eu vou apagar esse retângulo aqui, que ele está me atrapalhando, tá? Não dá. Bom, consegui. Toda vez que eu coloco a mão aqui no tablet, ele acaba selecionando, então acho que atrapalha. Bom, então vai ficar θ igual a x mais x, ou seja, θ igual a 2x. Olha, fiquei focado nisso, de me atrapalhar. Aqui tem um errinho, né? θ mais 90 menos x mais 90 menos y, tá? Que era y. Então, θ deu isso daqui. Tá? Vamos recapitular? Eu errei aqui, gente. Na hora que eu escrevi x aqui, tá? É y. Beleza? Soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180. Beleza. Agora vamos ver o outro triângulo. Do outro triângulo, a gente tem o quê? Que y mais y, ou seja, 2y, mais x, ou seja, 2x, mais beta deu quanto? 180 graus.
Nossa, professor, não tem muito o que fazer aqui. Tem sim, porque olha só, 2y mais 2x é o mesmo que 2, colocando ele em evidência, colocado em evidência, y mais x, mais beta igual a 180 graus. Vamos chamar isso aqui de equação 1, ou equação 2, né, porque foi a segunda que nós obtivemos. Equação 2, isso aqui é equação 1. Repare que você pode substituir o que está na equação 1 lá dentro da equação 2. Y mais x é o mesmo que x mais y. Ou seja, né, então fazendo a substituição da equação 1 na equação 2, nós temos que 2 vezes θ, tá, que é o que está entre parênteses ali, y mais x, mais beta é 180. Então, achamos uma relação, né? 2 vezes θ mais beta é 180. Vamos retornar às perguntas? Vamos lá para a pergunta. Vou responder a primeira letra A. Determine o valor do ângulo θ para que o raio emerja do sistema com beta igual a zero. Tá? Então, é só substituir o beta igual a zero. Então, vamos responder? Olha só, letra A. A gente falou que não podia usar outra cor, né, de caneta, eu usei o verde aqui, né? Então, eu reeditei aqui para não ficar com nenhuma cor fora do padrão permitido pela prova, né? Esse aqui eu vou chamar de equação 3. Como que a gente resolve a letra A mesmo? Só substituir beta igual a 0 graus na equação 3. Então, vai ficar 2θ mais beta é igual a 180. Então, 2θ é 180. Passo 2 dividindo. Θ igual a 90 graus. Tá? Essa é a resposta. Letra B. O que ele quer na B mesmo? Determine beta em função do ângulo θ. Então, ele está querendo que você isole o beta, tá? Como eu não falei sobre funções de forma explícita para vocês, você poderia responder a equação 3. Mas como queremos beta em função de θ, isso quer dizer o quê? Que eu quero saber o valor de beta, então eu coloco ele do lado esquerdo para determinados valores de θ. Então é só passar o θ para o outro lado, tá? Então, dá, vou colocar assim. Da equação 3, você isola o beta. Então, beta é igual a 180 menos 2θ. Agora, vamos fazer de vermelho como seria a correção, tá? A correção dessa questão. Então, imagina que você fez essa questão e agora eu vou corrigi-la. É importante, galera, você indicar isso daqui, tá? Como que você relacionou as grandezas para poder descobrir o valor a relação entre eles, o valor do ângulo θ, por exemplo, no caso da letra A. E qualquer forma que você faça, que chegue na resposta, né? Obviamente, fazendo o raciocínio correto, você vai pontuar e vai obter 0,5 ponto na primeira letra, tá? E 0,5 ponto na segunda. Como eu não falei sobre radianos e eu acabei corrigindo a questão normalmente, tá? Não esperava que você respondesse em radianos e basicamente foi isso. Ignorei a informação do radiano. Se você respondeu em radiano, pontuou. Se não respondeu, não pontuou, pontuou do mesmo jeito. Mas vamos fazer uma observação. O que é um radiano? Um radiano, na verdade o radiano é o seguinte. Quando a gente pensa que uma volta completa corresponde a 360 graus,
a gente vai dizer que uma volta completa também corresponde a 2π. E a unidade que a gente usa aqui é chamada de radianos, tá? Então, existe o grados, ou gradiano. Uma volta completa tem 400 gradianos. Existe os radianos, 2π é o total de uma volta completa. E existe o grau, 360 graus é uma volta completa, beleza? E aí é só fazer uma regrinha de 3 para fazer a conversão. Então, por exemplo, na letra A, eu quero saber quanto vale o ângulo em radianos. Basta você fazer que 2π está para 360 graus, assim como o ângulo θ em radianos está para 90 graus, tá? Fazendo aqui a multiplicação em cruz, ângulo em radiano vezes 360, vai dar 180 vezes π. Daí eu passo 360 dividindo, o ângulo em radianos vai dar 180 por 360, que é o mesmo que π sobre 2 radianos, tá? Então essa era a única diferença para você gabaritar usando a relação, né, o que se pedia originalmente na questão, beleza? Segunda questão aqui, tá? Estou chamando de segunda questão, não necessariamente é o número da questão de vocês. 3 objetos estão dispostos de frente ao espelho plano conforme a figura abaixo. Cada quadradinho da imagem equivale a 5 centímetros. Desenhe a imagem, olha só as instruções. Desenhe a imagem conjugada pelo espelho de cada um dos objetos. Chame de A', B', C' as imagens dos objetos A, B e C, respectivamente. Tá? Então, achar a imagem de cada um deles. Por fim, indique a distância em centímetros de cada um até o espelho. Pessoal, tem que escrever no espaço de resposta, tudo bem? Você pode usar isso aqui como referência, por quê? Ele diz que cada quadradinho é 5 centímetros. Então, eu sei que essa distância aqui é 5 centímetros. Como que a gente acha a imagem? Prolonga o espelho se necessário. Depois, desenha normal sobre o objeto, né, que passa pelo objeto. Normal a quem? Ao espelho. Mede a distância do objeto até o espelho, que deu 4 quadradinhos, e replica do outro lado. Então, onde que está a imagem de A? Está aqui. Ó. Vamos fazer para o B? De novo, não precisa prolongar, desenha normal. Conta quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o B está aqui. E o C, precisa prolongar? Precisa. Desenha normal, conta quadradinhos. C' está aqui. Como que eu esperava a resposta de vocês? Você vai ter que replicar isso daqui. Então, eu vou fazer um desenho bem objetivo aqui. Ó. Vou desenhar A aqui, o A' está aqui. Quanto que deu isso? 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 4 vezes 5 centímetros cada um, 20. Então, na folha de resposta, eu colocaria 20 centímetros. Para o B, o B está aqui, o B', então, está aqui. Ó. Qual é a distância do B do B' até o espelho? 25 centímetros. Por quê? Porque são 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Do C, o C ele está um pouquinho aqui mais abaixo, né? A imagem dele, então, está aqui embaixo, C'. Gente, aqui é importante que o que era esperado que você respondesse era a distância da imagem até o plano do espelho. Mas eu concordo que o que está escrito aqui é até o espelho, tá? Então, uma resposta esperada seria essa de 5 centímetros. Mas teve gente que tentou calcular o seguinte. Pô, professor, aqui não tem espelho, então a distância até o espelho é essa diagonalzinha aqui. Vamos chamar ela de D? Então, uma outra alternativa é tentar calcular esse Dzinho aqui, ó. Então, você vai ter que usar Pitágoras, essa distância, mais essa distância, né? Perdão. D ao quadrado é igual, vamos chamar isso aqui de x e y. É igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. X é essa distânciazinha aqui, ó, que vale 5 centímetros. E y é essa que vale também 5. Então, na hora que eu substituo, eu tenho que D ao quadrado
é 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, d ao quadrado vai dar 25 mais 25, 50, né? Tirando a raiz de 50, 50 é o mesmo que 2 vezes 25, 25 tem raiz, 2 não tem raiz inteira, né? 25 tem raiz inteira, né? Então, 5 raiz de 2 metros. Aceito isso? Aceito, tá? Ah, professor, eu não tinha pensado nisso. Sem problemas. Então, eu venho aqui, vou fingir que eu vou corrigir. Daí eu dei, deixa eu ver se eu lembro, de 10 foram... Nossa, eu não lembro qual é a pontuação que eu dei para cada item, mas eu dei pontuação por desenhar as imagens corretamente, tá? Eu imagino que foi menos do que metade da nota da questão. E também pontuei para cada um desses itens aqui, tá? Fui anotando. Eu fui tirando por item. E uma coisa importante é que essa foi a única questão que eu aceitei a resposta aqui, tá? Foi a única. Toma muito cuidado, pessoal. Não, eu estando no Elite, eu não aceitaria isso mais. E isso é uma prática comum no Elite. Primeiro ano, a gente até é um pouquinho mais conivente, a gente até aceita, coloquei no lugar errado. Beleza, é primeiro ano, tá iniciando o ensino médio agora, é a primeira prova, a gente abre exceção. Mas cuidado. Vou até escrever aqui do lado, ó. Lápis. Mesmo na folha de resposta, no espaço dedicado para isso. 0. Tá? Fora do espaço dedicado para a prova, né? Para você responder a prova. Fora do espaço, 0 também, tá? Professor, que risquinho é esse aqui? É que algumas pessoas colocam um risquinho no meio do 0 para não confundir ele com a letra O, tá? Então, você vai zerar se fizer a lápis ou fora do espaço dedicado a isso, beleza? E também não é para usar caneta vermelha. Eu estou simulando caneta vermelha como se eu estivesse corrigindo a sua prova, beleza? Estou tentando simular aqui a prova. Próxima questão. Um raio de luz incide sobre um espelho plano e sofre reflexão. O que afirma a primeira lei da reflexão da luz sobre o raio incidente, o raio refletido e a reta normal? E letra B, vamos aproveitar e ler ela também. O que afirma a segunda lei da reflexão da luz sobre os ângulos de incidência e de reflexão? Gente, vou dar uma resposta mega curta aqui, para tirar 10. São coplanares. O enunciado já fala quem são esses ângulos. B. São iguais. Tiraria nota máxima? Sim, nota máxima. Vamos discutir um pouco mais? Gente, decorem, tá? São só 7 leis da ótica geométrica, da ótica. A gente vai ter, eu chamei de 7 leis, mas 3 são princípios, tá? E 4 são leis. Até agora vocês já chegaram na quinta lei, no quinto item, né? Vamos falar aqui da reflexão. Qual é a primeira lei da reflexão? Primeira lei da reflexão. É um texto, tá? O raio incidente, o raio refletido e a reta normal estão no mesmo plano. Estão no mesmo plano é sinônimo de são coplanares, tá?
Por isso que eu escrevi coplanares. Vamos desenhar, mostrar o que isso significa? Imagina um espelhinho aqui. Imagina um raio incidindo aqui. Imagina um raio saindo aqui. Imagina normal. Tá? Então, esse é o raio incidente. Este é o raio refletido. E essa é a normal. Normal, como sempre, tem que formar 90 graus com a superfície. Beleza? Então, ele está me dizendo o que, a primeira lei? Está dizendo que o raio que incide, o raio que sai e a normal estão todas no mesmo plano. Por isso que eu posso fazer esse desenho, tá? Está no mesmo plano da tela do seu celular, do monitor do seu computador. Beleza? Beleza. Então, vamos para o item B. O que afirma a segunda lei da reflexão da luz sobre os ângulos de incidência e de reflexão? Vamos chamar isso aqui de I e isso aqui de R. Cuidado, hein? O ângulo de reflexão e o ângulo de incidência, eles são sempre medidos em relação a normal. Qual é a segunda lei da reflexão? A segunda lei diz que I igual a R, sendo I o ângulo de incidência e R o ângulo de reflexão. Beleza? Vamos olhar aqui o enunciado para ver se minha resposta responde completamente a pergunta, né? Letra B. O que afirma segundo a lei da reflexão sobre os ângulos de incidência e ângulo de reflexão? São iguais. Então, basicamente, foi 0,5 ponto nessa e 0,5 ponto nessa. Cuidado, gente. Se você inverteu, infelizmente, é 0, tá? Eu sei que você sabe o enunciado, né? Se você respondeu bonitinho, mas inverteu, respondeu errado, tá? Eu zerei. E aqui eu vou fazer até uma justificativa. Essa era para ser a questão mais fácil de todas, por ser mais direta. Essa daqui era para ser a segunda mais fácil, essa anterior aqui, ó. Segunda mais fácil. Talvez você discorde de mim, tá? Se você não lembrava das leis da reflexão. A última era para ser a terceira mais fácil. Note, não estou dizendo que ela é fácil, estou apenas ordenando em termos de dificuldade. Ou seja, a segunda mais difícil, tá? Mais fácil. E a primeira era para, segundo a minha intenção, né? Ser a mais difícil mesmo, tá? E essa daqui é a quarta mais fácil. Ou, se você preferir, né? É a primeira mais difícil. A segunda mais fácil é a terceira mais difícil. A primeira mais fácil é a quarta mais difícil, né? E por fim, a última, que era para ser a terceira mais fácil, seria de fato a segunda mais difícil. Vamos resolver então a nossa última questão. Pedro, bem alto, hein? Tem 1,80 m de altura até a linha de seus olhos. Muito curioso, vou usar aqui o marca-texto. Resolve testar
seu aprendizado em uma aula de física, levando um espelho plano e uma trena até uma praça pública, de piso plano e horizontal, para medir a altura de uma árvore. Resolve então usar o procedimento a seguir. Posicione o espelho E no chão com a face refletora voltada para cima, de modo que a reflexão dos raios de luz proveniente do topo da árvore ocorra a uma distância de 10 metros da sua base, e 1 metro de distância dos pés do menino, conforme mostra a figura a seguir. Então, tá aqui, ó, 1 metro de distância do espelho e 10 metros da árvore. Letra A. Esquematize o procedimento descrito, indicando no seu desenho, ou seja, na folha de resposta. Então, esse aqui eu não considerei o que você fez no enunciado. O que? O espelho E1. O raio de luz que sai da copa da árvore e atinge o espelho, 2. O raio refletido que chega no olho do Pedro, 3. A reta normal ao espelho no ponto de incidência, 4. O ângulo de incidência, 5. E o ângulo de reflexão, 6. Também a altura da árvore, 7. E a altura dos olhos do Pedro, 8. Então, a gente tem que colocar 8 itens, tá? Como que eu fiz? Eu fui tirando ponto, tá? Cada 2 itens que você não colocasse, eu tirava 0,1, tá? Então, basicamente foi isso. Então, vamos lá. Letra A. Você vai desenhar a árvore. Então, vamos lá. Eu vou fazer assim, ó. Esse cara é a árvore. Olá, professor. Posso fazer assim? Claro. Note que ele pede para indicar a altura, a razão. Ele pede para indicar um raio que sai da árvore, bate no espelho, tá? Inclusive, mais para baixo. Este raio é o raio incidente. Vamos numerar? Vamos colocar aqui o espelho plano primeiro, o raio refletido, o olho de Pedro, a altura dos olhos de Pedro, então é legal colocar aqui a nossa referência, que é 1,80 m, a reta normal, o ângulo de incidência, o ângulo de reflexão. Vamos indicar aqui de preto para ver se eu consigo colocar tudo? O espelho plano E1. Indiquei? Indiquei. O raio de luz que sai da copa da árvore e incide no espelho, que chama de 2. Indiquei? Indiquei. O raio refletido que chega ao olho de Pedro. Indiquei. A reta normal que passa pelo espelho no ponto de incidência. Indiquei. Tá aqui, ó, a reta normal. 1 é o espelho. O ângulo de incidência. Indiquei? Sim. Tá aqui, ó. O I. O ângulo de reflexão, 6. Indiquei? Sim. Tá aqui. A altura da árvore, tá aqui, 7. E os olhos da altura de Pedro, 8. Tá aqui também. Tudo bem? Deu 10 isso? Deu. Imagina que você indicou que o I tá aqui. O R tá aqui. Então, você vai perder 0,1 ponto, tá? Então, com isso, você tiraria 0,5. Letra B. Você vai usar com certeza a letra A. Não precisa ficar colocando esses itens, tá? 1, 2, 3, 4. É só para você identificar que todos eles estão aqui. B. Utilizando o esquema construído e a lei da reflexão da luz, calcule a altura da árvore. Gente, eu disse que eu não seria criterioso. Você não precisaria dizer, os triângulos são semelhantes pelo critério ângulo de semelhança, por exemplo. Então, bastava você reconhecer que este ângulo é igual a este. Aqui é 90, né? Porque tanto a pessoa quanto a árvore estão perpendiculares. Então, você poderia escrever simplesmente assim, ó. Por semelhança de
triângulos, o que nós temos? Vou chamar isso aqui de Hzinho. Vou chamar isso daqui de Bzinho, que vale 1 metro. Nossa, professor, ele não pediu para indicar isso aqui no item A. Não pediu, mas a gente vai usar isso como referência. Isso que eu vou chamar de Bzão. Quanto que vale Bzão? 10 metros, né? Então ficaria algo assim, ó. Hzão por Hzinho é Bzão por Bzinho. Aí eu vou colocar entre parênteses. Indicados na letra A. Gente, perfeito, perfeito. Tá? Então, agora substituindo, fica Hzão que eu não sei, sobre Hzinho que é 1,80 m, é Bazão que é 10, sobre Bazinho que é 1. Isso vai dar 18. E, gente, teve gente que percebeu que era a razão de 1 para 18, né? 1 para 10, perdão. Então, teve gente que percebeu que era só multiplicar por 10. Se você conseguir argumentar, perfeito. Tá? Mais 0,5 pontos. Pessoal, e é isso. A gente encerra a resolução dessa provinha. Tudo bem? Este PDF deve estar no SISC, deve estar, né, o PDF aqui com a resolução na minha pasta que eu compartilho com vocês e também na descrição do vídeo, tá? Vou deixar o link para vocês baixarem também. Beleza? Então é isso, pessoal. Grande abraço, fui, valeu e a gente se vê por aí. Fui!